Namastê. O Deus que há em mim saúda o Deus que há em você. A maior presença de mulheres no jornalismo brasileiro começou nos anos 60 de forma muito tímida e hoje, quase 60 anos depois, há cerca de 20 mil delas praticando as atividades de reportagem, coleta de dados, edição, apresentação e também de chefia. A chegada das redes sociais e as oportunidades criadas pela mídia digital está impulsionando a presença feminina no jornalismo por meio do surgimento de novas criadoras de conteúdo e podcasts ligados à atividade da informação. Na TV, o time feminino consegue preencher mais da metade dos postos de trabalho, mas somente 1/3 das mulheres está na diretoria de um veículo de comunicação ou no cargo de editora executiva, editora-chefe, presidente ou vice. Mas mesmo com salários menores, isso em nível de Brasil, o jornalismo feminino vem crescendo e cada vez mais as mulheres mostram a sua competência dentro da sociedade da informação. Em Frutal, a jornalista Zilma de Oliveira completou em 2023 seus 35 anos de carreira, depois de começar no rádio ainda adolescente e passar por vários meios de comunicação na cidade. Zilma recebeu o balaio de ideias em seu local de trabalho na Secretaria de Saúde em Frutal, onde contou a sua trajetória no jornalismo. Em todos estes anos de trabalho com a informação, chama a atenção alguns detalhes do início de sua carreira e a forma como ela encara o jornalismo. A exemplo de alguns colegas de profissão, ela tem a sua atividade de divulgar a informação como sendo uma missão. Zilma, como você se interessou pelo jornalismo? Thaís, é uma história interessante. Se eu fosse para contar, eu ficaria horas e horas, porque, na verdade, o jornalismo ele entrou de uma maneira muito interessante mesmo na minha vida. Eu tinha 9 anos de idade, morava na fazenda com a minha avó, e um dia eu estava ouvindo rádio, ainda rádio AM, né, não havia FM, a onda FM, e aí eu estava ouvindo o Rádio Globo, e aquilo me chamou a atenção. O apresentador chamou um repórter para uma matéria, aquilo me aguçou. E de lá pra cá foi assim, né? Então assim, começou aos 9 anos de idade, e eu lembro que minha avó ainda brincou e falou: minha filha, mas que você fica ouvindo esse pessoal falando, só falando, não toca música? Eu falei: não, deixa, avó, deixa, não tira não. E eu meio que ficava triste quando ela tirava da sintonia, mas porque eu queria ouvir o repórter em loco, o repórter noticiando o que estava acontecendo naquele momento. Então eu acho não, né? É algo divino mesmo que já estava predestinado para o jornalismo na minha vida. E aí depois aquilo, né, aos 9 anos de idade, quando o tempo passou e tudo mais, aos 15 anos, eu tinha 15 anos de idade, quando a Rádio AM do saudoso Dr. José Buzol, que é o grande fundador da Rádio AM, que foi o primeiro comunicador, lançou um teste na Rádio AM. E aí eu fiquei sabendo, até um amigo que noticiou, que o rádio naquele momento era uma ferramenta, nós não tínhamos assim tanta comunicação. Ele foi até em casa e falou: olha, vai ter um teste na Rádio AM, você não tem interesse? E aí, porque eu trabalhava no corredor da Imater ali. E no corredor da Imater, na Praça Rui Barbosa, tinha um jornal Esquema, que era do saudoso Sérgio Portari. Então eu trabalhei ali na Imater e a gente tinha contato, e esse amigo ficou sabendo e me chamou, enfim. E eu fui e passei pelo teste. Dezenas, diria centenas. Foi o evento do dia. Calçadão lotou, ali onde hoje é a Cônigo Marinho, né, aquelas lojas ali centrais. E aí era o evento no momento. Cheguei muito tímida, porque imagina, aos 15 anos de idade. Isso foi em que ano? Foi em 1988. 88, exatamente. Eu lembro que era uma tarde, por volta de 1h30, entre 1h30 até 3, 4 da tarde, o teste aconteceu. Fiz o teste, trêmula, né, imagina. Fazer um teste na Rádio AM do José Buzol, famosíssimo. Fiz o teste, fui para casa e aguardei a notícia. Não demorou muito para que eu fosse chamada ao rádio, né? Aí nesse dia eu falei pessoalmente com ele. Aí ele disse, né, sobre que teria uma vaga de locutora, se eu tinha interesse. Só que o detalhe, Thaísa, à noite.
A única vaga que havia era à noite, uma menina de 15 anos. E assim fui, desbravei. Não tive medo, porque Frutal naquela época, em 1988, né, não era tão movimentada e tudo. E eu saía de casa, era por volta de 6, 7 horas, voltava meia-noite, sozinha, passando pelo calçadão. E assim foi 1 ano e meio, mais ou menos, nessa rotina. Claro que minha mãe muito preocupada, né? Porque uma adolescente sai de casa, mas ela entendeu a minha proposta, minha missão, né? Uma pessoa que eu agradeço muito porque ela teve esse entendimento. Minha filha ama o que faz e eu vou junto. E foi assim que tudo começou. Você foi uma das primeiras mulheres a atuar na imprensa de Frutal. Na sua opinião, você acha que teve algum obstáculo por ser mulher? Thaís, eu posso dizer seguramente de que ao longo desses, graças a Deus, completados esse ano, 35 anos de carreira, eu não encontrei dificuldade. Eu acho que a maneira com que foi construída a minha carreira, porque assim, eu digo sempre, toda e qualquer profissão, ela precisa haver o respeito. Respeito acima de tudo. Então, ao longo desse tempo, eu acho que assim, a maneira com que eu construí, a forma, o tratamento para as pessoas, porque tudo é ação e reação, você concorda? Sim. E aí o que acontece? A maneira com que eu lido, com que eu estou com a pessoa, porque assim, eu vou ser muito sincera, eu construí o início da minha carreira, ele foi muito difícil no sentido de as matérias que eram produzidas. A minha carreira foi construída dentro de um presídio, para você ter uma ideia. Eu era repórter policial. Eu não saía de dentro do presídio. Hoje tem todo o esquema, a SWAT, enfim, né? Tem todo, mas naquela época você tinha livre acesso. Então eu construí a minha carreira no presídio. E aquilo foi importante para mim em que sentido? Porque você lida com quem? Pessoas que erraram. Mas essas pessoas que erraram, Thaís, eu lembro assim, com muita emoção, porque essas pessoas elas me tratavam de uma forma tão maravilhosamente que aquilo foi construindo a minha personalidade. Ele errou, mas ele me trata bem. E aquilo, então eu fui levando aquilo para a minha vida. E eu lembro muito bem, rapidamente, vou contar uma passagem que eu nunca esqueci. Ele chamava Asa Branca. Era um detento que vivia no presídio. E um dia eu entrei, muito jovem, aquele barulho ensurdecedor de presos ali dentro. E eu simplesmente fui para fazer uma matéria. E um preso se engraçou, fez uma gracinha. E esse Asa Branca saiu em minha defesa. E eu nunca esqueço dessa frase, onde quer que ele esteja nesse momento, que ele já partiu, né? Ele disse assim: enquanto a Zilma estiver fazendo o serviço de dentro, ninguém mexe com ela. Zilma, eu serei sempre o seu anjo guardião. Então você imagina isso, Thaís. Uma pessoa que estava ali, presa, cometeu um crime, e fala isso para você, aquilo ficou marcante. No sentido de quê? De que eu deveria conduzir a minha carreira com respeito a todas as pessoas, independente do que ela tenha feito, de quem quer que seja. E assim foi. Então, assim, eu não encontrei dificuldade nesse sentido, porque a maneira com que ela foi conduzida, todos, de alguma forma, retribuíram. E retribuíram com carinho, com respeito, com admiração. Né? E eu sinto hoje, por exemplo, pra você ter uma ideia, eu saí do rádio em 2013, são exatos 10 anos. E até hoje as pessoas, a maneira, o tratamento, o carinho que as pessoas têm por mim, então isso foi uma construção. Cheguei aqui porque foi feito com muito respeito a todas as pessoas, independente. E é o que eu falo sempre para os jornalistas, você tem que se pautar pelo respeito e não julgue quem é que você, porque naquele dia, por exemplo, era um preso, eu poderia julgá-lo, né? Mas a abordagem dele, a maneira protetora, foi uma lição de vida para mim. Então eu sabia que todas as vezes que eu entrasse dentro do presídio, eu estava protegido, além de Deus, por ele. Então isso para mim marcou o resto da vida. Então eu sempre tinha um olhar para o preso, para aquela pessoa diferente, como foi o Variado, que foi um preso que morreu dentro do presídio. E as pessoas que ouvem esse nome vão lembrar desse caso, porque ele fugia muito, né? E aí nesse dia ele acabou ameaçando um carcereiro. Então assim, eu vi cenas terríveis, mas era uma pessoa que, sabe, que também tinha carinho por mim. Tanto que no dia, meia hora antes dele morrer, ele falou: Zilma, eu vou morrer. Eu falei: você não vai, Variado, você vai voltar para a cela e você não vai fugir mais, eu vou morrer, Zilma, eu vou morrer. E meia hora depois ele estava morto na minha frente.
passou na minha frente. Então, assim, são situações e aquilo tudo mexe com a gente. Então, eu aprendi muito. Né? O presídio, a PAC, outras instituições, enfim, daria, não teria como nominar. Mas são locais que me ensinaram muito. O respeito ao próximo, e jamais julgar. Você exerceu a profissão de jornalista por alguns anos sem a formação. Na sua opinião, qual a importância do diploma? Boa pergunta, Thaisa, porque as pessoas me questionavam muito em relação a isso, porque como eu comecei em 1988, como ainda adolescente, eu trabalhei até a minha faculdade, eu me formei em 2011, por aí você faz uma coisa, quer dizer, foram anos e anos sem o diploma. Mas assim, eu via muito dos meus pais sobre essa questão de que a vida te ensina muito. Então, eu digo assim, eu agradeço muito as pessoas que cruzaram o meu caminho, que me ensinaram muito. E o diploma veio na hora certa, quando eu já estava um pouco mais madura, né, para lidar, até no sentido mesmo de produzir material. E eu me lembro também com muito carinho de um professor da faculdade. A gente foi fazer um trabalho na rádio, numa das emissoras aqui, na prática. E aí um ou outro aluno falava assim, mas você não tem dificuldade nenhuma, você trabalhou muitos anos em rádio. Pelo contrário, a gente não sabe de nada. A gente pensa que sabe, não sabe. A partir do momento que eu fiz a faculdade, a porta se abriu nesse sentido. Você atua há 35 anos, né? Com isso vieram os avanços tecnológicos. Em sua opinião, os avanços tecnológicos, né, principalmente essa parte de equipamentos, contribuiu com a prática do jornalismo? Com certeza. É como eu disse agora há pouco para você, Thaisa. Hoje está tudo à mão, está tudo muito fácil. Né? Os equipamentos evoluíram demais a conta. Eu sou da época que teve essa semana que uma pessoa brincou, falou, nossa, você é Jurassic Park do jornalismo. Isso não me ofende, porque isso é o quê? Isso demonstra o quê? Que na verdade é a experiência. Né? Então assim, eu sou uma pessoa que veio da era do Tascam. Aí o jovem de hoje vai lá e correr e fala assim, o que é Tascam? Tascam era um equipamento de rolo. Um rolo imenso, assim, você pegava, editava as entrevistas nesse Tascam, um aparelho desse tamanho com um rolo, assim, imenso. Aí você tinha que emendar a entrevista. O crime aconteceu, eu corri para o centro da cidade, onde estava acontecendo toda a movimentação, fui para o hospital onde a vítima foi levada, gravei com o médico na época, que era o Dr. Lauzamar, corri para a rádio para editar e colocar essa notícia, assim, de última hora, de primeira mão. De todos aqui, eu tenho um carinho muito especial por esse gravador. Tanto que eu fiz questão, ele me acompanhou por muitos anos. E aqui eu faço questão através da imagem captada pelo nosso amigo João Cirino. Isso aqui também, os jovens de hoje, eu não sei se eles já, né, mas com certeza na internet, é da minha época, né, quem teve o time, isso é fita cassete. Esse aqui é o gravadorzinho que me acompanhou por muitos anos, depois disso vieram, né, outros, foi evoluindo, ó, passou a ser digital, né, depois de fita cassete, esse modelo também. Aqui nós temos, eu precisava entrar com flash ao vivo na rádio, né, e eu precisava do retorno, porque é uma máquina fotográfica, hoje é tudo celular. Então, Thaís, eu quero agradecer pela oportunidade, né, dizer do carinho que eu tenho, né, agora você tem a oportunidade de estar conhecendo mais próximo agora, mas o João, seu esposo, é uma pessoa que eu tenho uma admiração, um carinho também muito grande, e a gente teve essa oportunidade de trabalhar e junto com ele vieram outros profissionais. Eu digo sempre, e faço questão de dizer, olhando para essa câmera, que o jornalismo, ele tem um papel muito importante. E a gente, enquanto profissional, a gente tem que ter ciência disso. O jornalismo, ele foi criado, ele foi feito para ajudar as pessoas. Né? Então, assim, a partir do momento que me foi dada essa missão por Deus, de levar essa informação, de ser transformadora na vida das pessoas. Né? E é com esse propósito que eu tenho certeza que no momento que eu concluir a minha carreira, que eu me aposentar, eu vou estar com a missão cumprida. Obrigada pela oportunidade, eu tenho certeza, as pessoas que estiverem assistindo, né? Eu espero ter passado uma mensagem e dizer sempre, eu amo jornalismo, eu respiro jornalismo e agradeço todos os dias, mais uma vez, todas as pessoas, porque é difícil enumerar, mas todas as pessoas que abriram as portas, que me deram a oportunidade de ser jornalista que eu sou hoje. Muito obrigada. Hoje nós aprendemos juntos como foi a trajetória da jornalista Zilma de Oliveira no jornalismo regional, onde exerceu diversas funções, desde seu aprendizado no dia a dia até a faculdade, dando início a uma nova fase em sua vida.
Como afirmamos aqui no Balaio de Ideias, se você tem um sonho, sonhe alto, tenha fé, pois é desta forma que tudo se realiza. O sonho ajuda a planejar, te permite observar os detalhes que vão estar em seu caminho, prever os obstáculos e uma forma de contorná-los. A fé vai guiar a sua trajetória e assim você chega lá. Se você gostou desse vídeo, não deixe de interagir conosco, deixando seu like, fazendo a sua inscrição no canal e acionando o sino de notificação. E, a exemplo deste vídeo, é a sua sugestão que vai nos orientar a desenvolver os próximos assuntos aqui no Balaio de Ideias. Namastê!